noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Já há muitos anos, né? Quantos anos? São 12, sei lá, 10. 10 anos que a gente não termina essas leis morais. Aliás, terminamos, agora a gente está numa outra parte, né? E eu vou retomar uma questão que nós trabalhamos domingo passado e que depois eu notei que eu abri e não fechei. Acho que quase ninguém notou, mas eu vou retomar para a gente continuar o nosso estudo. Nós estamos falando de um último item aqui dessa questão da perfeição moral, das virtudes e os vícios. Nós estamos no final das questões desse item. E esse item trata do comprometimento dos escritores, dos que escrevem e que divulgam coisas ruins. Jesus, muito antes da imprensa, evidentemente, não existia, etc., ele já fez uma assertiva muito interessante, que tem a ver com isso, né? Tem uma passagem do Evangelho, que inclusive está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do escândalo. E a assertiva é: se a sua mão é causa de escândalo, corta fora a sua mão. É preciso que o escândalo venha, mas ai daquele por cujas mãos o escândalo vem. Como que a gente entende isso dentro de uma proposta, de um panorama espírita, cristão? Por que é preciso que o escândalo venha? Do que Jesus está falando? Do sofrimento, da dor. Quando se diz é preciso, é porque nós estamos num estágio de evolução em que nós precisamos, eventualmente, da dor, do sofrimento e etc., para o resgate de nossos débitos que se devem aos complexos de culpa que nós acumulamos ao longo de nossas encarnações. Então, não que a gente precise, fundamentalmente ou a princípio, sofrer para evoluir. Não. Mas, infelizmente, a princípio e na maioria das vezes, nós, de modo geral, erramos. E ao errar, nós construímos dívidas que são muito complicadas para nós ao longo das nossas encarnações. Então, é muito comum, ao longo da vida, de repente, está tudo bem, está tudo maravilhoso, e a dor, o sofrimento, batem a nossa porta, sem que a gente identifique uma causa atual daquela dor ou daquele sofrimento. Quando nós conseguimos identificar a causa daquele sofrimento numa escolha nessa encarnação, evidentemente que trata-se de uma escolha equivocada que fazemos no exercício de nossa liberdade. Aliás, os espíritos também falam disso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a maioria de nossas dores, de nossos sofrimentos, se devem a escolhas que fazemos na atual encarnação. Então, nós, o tempo todo, construímos valores muito distorcidos do sentido da vida, né, do porquê estamos. E as pessoas passam uma vida inteira investindo em valores que não tem nada a ver com a nossa alma imortal. Eu tenho um amigo que é tanatopraxista. Para quem não sabe o que é isso, ele prepara cadáveres para os velórios. Ele é funcionário de uma funerária aqui, e é curioso porque uma vez eu dei uma carona para ele é espírita, eu estava fazendo uma palestra, e ele veio me contando que ele adora o que faz, que ele gosta muito, que ele se encontrou nessa profissão. E aí eu perguntei por quê. Ele falou assim: primeiro, porque é a oportunidade que eu tenho de ajudar aquelas criaturas que estão desencarnando. Ele falou: durante todo o tempo em que eu manejo os cadáveres, eu fico em preces, em orações para ajudá-los. E eu acredito que isso é algo de bom que eu faço para essas criaturas em processo de desencarnação. Segundo, que é uma caridade para com aquele corpo
que serviu a um espírito a vida inteira, e para com a família, então eu procuro entregar ele sempre muito bem tratadinho, muito bem arrumadinho, porque é um momento muito doloroso, e a gente precisa colocar amor naquilo que faz. E eu me sinto um artista, porque eu faço a maquiagem, eu visto, eu arrumo. Eu achei interessante, porque é um tabu isso, né? A gente tem muito preconceito. No Japão, por exemplo, pessoas que trabalham com isso são quase consideradas intocáveis. Então, por exemplo, a maioria da sociedade no Oriente se nega a dar a mão para alguém que tem essa profissão, porque acreditam que vai ser contaminado e etc. Então, alguém precisa as coisas precisam ser feitas. E quando alguém se propõe a fazer essas coisas, e com amor e bem feitas, isso é muito bom. Saber que tem pessoas que se propõem a fazer esse tipo de coisa. Mas aí eu perguntei para ele sobre como era a visão de mundo dele, já que ele lidava com a morte o tempo todo. E ele falou que lidar com a morte mudou muito a visão de mundo dele, porque ele já tinha cuidado de corpos de crianças, jovens, velhos, adultos, ricos, pessoas muito importantes, muito influentes, pessoas pobres, muito pobrezinhas, sem influência, sem importância social nenhuma no mundo. E ele percebeu, então, que, de uma maneira mais imediata, mais concreta, o tanto que nós perdemos tempo ao longo da vida investindo no foco errado, que são as realizações materiais. Emmanuel nos diz que o segredo da felicidade da felicidade relativa possível no mundo, é a posse do necessário, a consciência do dever cumprido e a fé no futuro. Tudo que nós vamos em busca e que é desnecessário, que é um acúmulo desnecessário de bens e etc., que vão nos dar trabalho, é um aprisionamento de certa forma, né? E algo que a gente podia estar, inclusive, compartilhando com o mundo a serviço da caridade, né? Então, tudo que a gente acumula desnecessariamente, em geral, nos causa, de certa forma, sofrimento. E quem já teve que lidar com um inventário de gente rica e os filhos se matando por causa disso, sabem do que eu estou falando. Então, um sofrimento. Eu conheço muitas famílias que depois que morre o patriarca, o dono do dinheiro, as pessoas não convivem mais, não se falam. Brigas que duram uma vida inteira e passam para os netos e etc., fica aquela confusão. Não adiantou nada, ficou aquele patrimônio empacado, tanta gente precisando, e aquela brigaiada no final, né? Mesmo a vaidade física, etc., ela tem um certo limite, porque a gente investe tanto no corpo, rios de dinheiro, para os vermes devorarem no final. E, em geral, quando a gente está falando das questões do espírito, a gente tem pouca paciência. É só olhar aqui no centro, a gente atrasou 10 minutos, o povo fica em pânico aqui. Começa a levantar tudo desesperado, porque tem que ir embora, cuidar das coisas do mundo. É como se a gente tivesse muito pouca paciência para uma tarefa no bem, para uma leitura que realmente nos ilumine, nos transforme, para reflexões acerca da nossa relação com o mundo, com as pessoas, do sentido que nós imprimimos livremente à nossa existência, porque isso é uma escolha. Eu escolho o que eu quero fazer da minha vida, como eu quero me relacionar com as pessoas, qual o sentido, né, que existe em tudo quanto eu faço. E quando eu falo de sentido, parece uma coisa muito assim transcendente, e não é isso. O sentido é tudo. Por exemplo, eu só levantaria esse copo para usá-lo como exemplo ou para tomar água. Se um dia, no meio de uma palestra, eu levantar um copo, não for beber água e não falar nada sobre isso, vocês podem ligar para o SAMU, porque eu estou doido, eu estou com sintoma esquisito. Porque eu estou fazendo uma coisa que não tem sentido. Quando eu pergunto para alguém, para onde eu chego em tal lugar? Ah, vai nesse sentido. Sentido é direção.
tudo que a gente faz, até as coisas mais banais, frívolas, né, levianas, tem um sentido, prosaicas. Não é? Se eu me movimento, eu sei que eu movimento muito. Eu tenho, em geral, dores nas pernas. Então, se eu fico muito apoiado de um lado, eu vou para o outro lado. Será que é o obsessor que faz ele dançar? Não, é a dor. É um sentido. Sentido, quer dizer, para que eu faço isso? Tem um sentido. Tudo na vida tem um sentido, um para quê, uma direção. Das coisas mais prosaicas às coisas mais profundas, complexas. Aristóteles dizia que o maior prazer dado ao ser humano no mundo é o exercício do pensamento, da razão. Então, quando a gente consegue o tempo todo refletir sobre o sentido do que fazemos, do que pensamos, do que falamos, da maneira como nós conduzimos a vida, a nossa chance de evoluir, de crescer, é maior. Porque a encarnação no mundo só tem um propósito: fazer com que a gente saia da vida um espírito melhor, menos egoísta, menos orgulhoso, mais generoso, mais sábio, mais humilde, mais simples, do que nós chegamos no mundo. Se nós passamos uma encarnação inteira e vamos lá para a sepultura, o nosso corpo, e adentramos o mundo espiritual sem nenhuma conquista realmente transformadora dentro da nossa alma, nós perdemos uma encarnação inteira. E nós não precisamos ser heróis da fé. Aquela coisa, construir um orfanato. Não. Eurípides Barçanufo, já falei de uma mensagem dele aqui a semana passada, vou repetir. Ele nos convida a exercermos o bem onde a oportunidade surgir. Pode ser na calçada, pode ser no trabalho, pode ser numa sala de aula, principalmente em casa. É curioso como a gente se preocupa muito com a educação, com as pessoas de fora. E em casa é muito comum nós agirmos com grosseria, com indiferença às pessoas que vivem conosco, irmãos, cônjuges, filhos, pais. É muito comum, nós que temos, às vezes, filhos adolescentes, nós reclamamos muito que os nossos filhos são um pouco assim, meio mal educados com a gente, meio chatos e tal, não dão muita atenção. Aí eles vão dormir na casa do amigo. E aí vem os pais do amigo e falam: nossa, olha, parabéns. O seu filho, que educação, que beleza. Olha, a gente terminou o café da manhã, ele lavou tudo. A desgraça nunca faz isso em casa. Na casa dos outros, já é um mérito, já é. Pelo menos a gente educou bem para o mundo. E por que não faz em casa? Porque a gente, sei lá, né, acha que como vive em família, a gente confunde intimidade com direito a abrir mão, a prescindir da educação para com as pessoas que convivem conosco. Eu vou, como eu disse, retomar aqui essa questão do Livro dos Espíritos da seguinte forma. No meio da palestra semana passada eu disse assim: o Livro dos Espíritos diz uma coisa e o Chico Xavier ameniza. Só que eu não falei o que o Chico falou, só falei o que o Livro dos Espíritos falou. É uma questão aqui, número 905, que diz o seguinte: o que dizer daqueles escritores, autores, artistas, enfim, que escrevem obras magníficas, mas que a sua vida pessoal é o oposto daquilo que ele diz, do que ele fala, do que ele preconiza? O Espírito de Verdade responde que esse é mais culpado, porque tendo acesso a um valor, a um princípio, a uma verdade espiritual, moral, ele é o primeiro que deveria colocar em prática para ensinar pelo exemplo. Então, no mundo espiritual, os Espíritos dizem, aqui no Livro dos Espíritos,
que a condição de culpa, de remorso, de arrependimento desse espírito é maior. O Chico, uma vez numa entrevista, colocou o seguinte, era um companheiro que fazia palestras, etc. E o Chico reproduziu isso várias vezes ao longo da vida, para muitas pessoas, da intimidade dele, em conversas, né, na casa dele, etc., que é o seguinte. O sujeito chegou e falou, Chico, eu vou parar de falar em público, vou parar de ir no centro, etc., porque eu não consigo colocar em prática as lições que eu mesmo preconizo, que eu desenvolvo, né, que eu prerrogo nas minhas conferências, etc. Então, já que eu não consigo viver aquilo que eu falo, eu vou parar porque está ficando feio, está ficando difícil. E aí o Chico disse assim, não faça isso. Falou, como assim? O Chico falou assim, o feijão que você come, foi você que plantou? Ele falou, não. Ele falou, então continue plantando feijão para outros se alimentarem. Dia chegará que de tanto plantar feijão e de tanto alimentar o mundo, você vai conseguir se alimentar do feijão que você mesmo planta. Então, tem paciência, isso vai acontecer em algum momento, em dado momento. Então, nós temos duas opções. Ou nós nos afastamos das tarefas, porque não nos achamos à altura de realizá-las, ou, independente de estarmos ou não à altura, continuamos trabalhando dentro daquilo que conseguimos, que podemos na medida de nossas possibilidades. E aí vem uma máxima do Emmanuel pelo Chico também, que é imperfeitos, mas úteis. Porque quando nós nos paralisamos, porque achamos que nós não estamos à altura, que nós somos imperfeitos, que nós não temos fé, e etc., nós nos tornamos imperfeitos e inúteis. Quando nós realizamos, apesar das nossas dificuldades, nós somos imperfeitos e úteis. Alguns anos depois da morte de Madre Teresa de Calcutá, que foi uma grande heroína da generosidade, do amor ao próximo, do bem, do amor, da caridade, saíram várias biografias dela. E em todas elas, os autores contemplaram uma experiência, de certa forma, dramática, pessoal, de Madre Teresa. Ela, ao longo da vida, em muitas situações, teve crise de fé. Ela contou para várias pessoas que, ao longo da vida, em várias situações, ela teve dificuldade de acreditar na existência de Deus, na existência do bem, no sentido do cristianismo. Só que ela dizia que, enquanto ela tinha crise, os doentes estavam lá esperando a sopa, a troca, a fralda, a água limpa. Então, ela nunca teve chance de deixar que as suas angústias a paralisassem, porque ela tinha muito serviço para fazer. Então, do ponto de vista da visão espírita do cristianismo, mais importante do que acreditar, não acreditar, né, ter uma experiência mística, transcendental ou não, é realmente o que a gente faz com a vida na prática de nossa existência. Não adianta ficar indo na igreja, no centro espírita, no templo budista meditando, se eu não me torno um ser humano bom. Bom, justo, generoso, simples, se eu não consigo perdoar, se eu sou um sujeito difícil, se eu sou uma pessoa complicada, se eu crio problemas, se eu crio confusão, se eu sou orgulhoso, vaidoso, prepotente, arrogante, materialista, egoísta, não adianta nada. 1000 vezes melhor um mundo de pessoas não religiosas e boas, éticas, generosas, desprendidas, empáticas com o outro, cheias de compaixão, do que religiosos
que simplesmente não fazem nada pela construção de um mundo, de um ambiente, de uma humanidade que seja um pouco mais digna. Essa questão de artistas, escritores, etc., que não vivem isso, é uma das mais modernas questões da filosofia contemporânea. Há nomes, historicamente, que se tornaram relevantes nessa discussão filosófica. Por exemplo, vamos pensar no mais iconográfico exemplo desse tipo, o compositor alemão Richard Wagner. Wagner compôs, as composições de Wagner estão entre as páginas musicais de maior sublimidade a que foi dado o homem conhecer, produzir e ouvir. Quem já ouviu o prelúdio da ópera Tristão e Isolda, de Richard Wagner, não tem como não ter uma experiência de transcendência mística, porque aquilo é de uma beleza, é de um deslumbramento, de uma altitude fantástica. Detalhe, ele foi um dos maiores representantes na história do ódio contra judeus. Era o compositor preferido de Hitler. Frequentava reuniões antissemitas. Grupos frequentados por Wagner deram origem à maior insanidade histórica da existência humana, que foi o nazismo, que conduziu à extensão da Primeira Guerra e à Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, como que alguém que tem uma inteligência, uma sensibilidade capaz de produzir aquilo, pode ter tanto ódio do outro? Como é possível viver esse paradoxo, essa ambivalência, essa ambiguidade? Isso é possível. Um dos maiores mestres da pintura ocidental foi o pintor barroco Caravaggio. Caravaggio foi o mestre de uma escola barroca que se chama chiaroscuro. Pintava explorando a escuridão e a luz. Aqueles que já viram as obras do Caravaggio, né, sabem do que eu estou falando, aquelas obras magníficas que revelam a luz e a sombra. Ele passou a vida fugindo, porque ele era assassino. Matava em mesas de jogo. Era delinquente mesmo. Jogador inveterado, mau caráter, assassino, vagabundo. E um gênio da pintura. Está entre os maiores gênios da pintura. Michelangelo era irracível, era intratável. A relação dele com os mecenas e etc. na Renascença era uma coisa. Pablo Picasso era um fauno. Há situações na biografia de Picasso que são inenarráveis, tal a baixeza em que ele se colocava em algumas formas de relação. Arrogância, etc. E foi um gênio, quer dizer, Pablo Picasso, coisa maravilhosa. Quer dizer, como explicar? Heidegger, o mais importante pensador da filosofia, da ontologia, né, do século XX, o mais genial filósofo do século XX, foi membro do Partido Nazista. Né, chefiou uma universidade durante o regime, durante o governo de Hitler. Então, assim, como entender que pessoas tão brilhantes, tão geniais, tão extraordinárias, possam ser más? Isso se dá devido à nossa condição ainda de conflito. O Emmanuel diz que o conceito de ser humano, do ponto de vista espiritual, somos uma ânsia de luz, duelando contra milênios de sombras. Então, de luz, a gente tem a ânsia, o anseio, o desejo, a vontade. De sombras, nós temos milênios
de passado, de reencarnações, né? Eu coloquei aqui uma expressão do médium Valdo Vieira, muito interessante, eu considero, que ele disse que algumas tendências nossas, alguns aprisionamentos, alguns automatismos nossos, e extremamente deletérios, negativos, nós às vezes precisamos de 1.000, 1.200, 1.500 anos reencarnando, 20, 30 encarnações para começar a ter uma pequena mudança. Tal o nível de aprisionamento a que nós nos arrogamos e nos entregamos. A lição de hoje, lida pela Dani, do Emmanuel, fala também de uma expressão do Evangelho que diz que é preciso que se deixe o joio e o trigo crescerem igualmente. Para quem não sabe, isso é uma parábola de Jesus, a parábola do joio e do trigo. Por que ele usa o joio e o trigo? Porque o joio e o trigo são plantas que no início da sua germinação, elas são absolutamente idênticas, iguais, não tem como diferenciar. Como que vai diferenciar? Depois que elas crescem. E aí é possível ver o joio, porque o joio não dá nada, ele é uma erva daninha. E o trigo dá o grão, que vai nos alimentar. E que, saindo a semeá-lo, se assim o fizermos, poderemos multiplicar a 100 por 1, em outra parábola, a parábola do semeador. Então, olha que interessante, vamos pensar isso enquanto metáfora, primeiro da existência humana. Né? Todo bebezinho é lindo, não é? Não é lindo? Não é maravilhoso? Todo bebezinho? É lindo, é maravilhoso. Não tem diferença do bebezinho que vai virar o Tommaso de Torquemada, o Adolf Hitler, e etc. E o menino Jesus. É tudo bebezinho igual. Como que a gente começa a perceber a diferença? Quando vai crescendo, é o joio e o trigo. Do ponto de vista das nossas experiências intelectuais, do desenvolvimento, também é a mesma coisa. Hoje é muito comum essa discussão, a internet é boa, não é ruim, não é ruim, o celular, a tecnologia, as redes sociais. Gente, é o joio e o trigo, tem de tudo lá. Se eu quiser coisa boa, eu vou encontrar uma infinidade de coisas boas num espectro inimaginável de coisas boas, maravilhosas, lindas, luminosas, um deslumbramento maravilhoso. Se eu quiser encontrar coisas para realizar o mal, eu vou encontrar na mesma proporção. Então não é nem boa nem ruim. É o joio e o trigo. Eu escolho o que eu quero tirar dessa plantação que é o desenvolvimento intelectual. Humberto de Campos fala que o espírito, a evolução espiritual, se dá como a de um anjo. Nós temos duas asas, a asa do desenvolvimento intelectual e a asa do desenvolvimento ético-moral. Há espíritos que passam encarnações inteiras investindo em experiências de desenvolvimento e progresso intelectual, de conhecimento. O ético-moral fica para trás, fica atrasado, fica estacionário. Então nós temos gênios da ciência, da arte e etc., né? E que são, assim, verdadeiras monstruosidades do ponto de vista dos afetos, das emoções, dos sentimentos. E aí, através de outras tantas encarnações, em múltiplas experiências eventualmente dolorosas, se vai crescer a outra asa. Um anjo de uma asa só não ganha as alturas. Eu preciso do equilíbrio. Do equilíbrio entre o intelectual e o ético-moral.
os sentimentos, os afetos. O Chico Xavier é muito generoso, muito indulgente quando nos diz isso. Ele, na verdade, está alimentando a nossa esperança. Ele está dizendo assim: ainda que a gente não consiga ser bom o tempo todo, quando a gente consegue fazer o bem, ser bom, estar acima da média da humanidade má, nós já estamos conquistando méritos espirituais. Que bom, nós já não enfiamos uma faca em ninguém. Nós não matamos, nós não assaltamos, nós não corrompemos, não somos corrompidos, não roubamos, não espancamos, não xingamos, não agredimos, não violentamos, não violamos. Olha que maravilha! Algumas encarnações atrás a gente estava fazendo tudo isso. Que bom! Alguém nos atrapalha no trânsito. Antes de falar aquele nome feio, parar, chamar para briga. Meu irmão, que bom que a gente tem carro. Tantos irmãos nas filas, né, dos ônibus. Nós já temos um carro, olha que beleza, né? É isso. A pessoa desfez da gente, não é? Não nos trata com a elegância que nós acreditamos que deveríamos ser tratados. Que bom, né, que a gente não precisa daquilo, que a gente pode perdoar, olhar, dar uma outra resposta, ficar em silêncio. O silêncio é uma bênção. Quantas guerras familiares e estatais, públicas, acontecem pela dificuldade de perdoar, de fazer silêncio, de abrir mão, de renunciar, de bobagens, de pequenezas da vida. Então, que bom, nós já estamos espíritos bons. Podemos ser espíritos bons. Quando nós desencarnarmos, nós podemos nos inscrever nas tarefas do bem, na assistência espiritual aos nossos familiares, as pessoas que ficam à face da terra em grandes dificuldades, podemos visitá-los no ambiente doméstico, inspirá-los, sugerir bons pensamentos. Então nós já estamos indo muito bem. Essa é a mensagem do Livro dos Espíritos de hoje.